Públio Lentulus arregalou os olhos na sua ingenuidade, dando guarida aos mais horríveis sentimentos, intoxicando-se com o veneno da mais acerba desconfiança, em vista de todas as circunstâncias operarem contra sua mulher, embora jogasse ele no assunto com os mais vastos cabedais da sua tolerância e liberalidade. Sua atitude de expectativa revelava ainda o máximo de incredulidade com respeito às acusações que ouvira, mas, observando a caluniadora o seu angustiado silêncio, acudiu ansiosa, exclamando: Senador, acompanhai-me através dessas salas e vos entregarei a chave do enigma, porquanto verificareis a leviandade de vossa esposa com vossos próprios olhos. Desvairais? Perguntou ele com serenidade terrível. Um chefe de família da nossa estirpe social, a menos que uma confiança mais forte lhe outorgue esse direito, não deve conhecer as intimidades domésticas de uma casa que não seja a sua própria. Percebendo que o golpe falhara, voltou Fúlvia a exclamar com a mesma firmeza: Está bem, já que não desejais fugir aos vossos princípios, aproximemo-nos de uma dessas janelas. Daqui mesmo podereis observar a veracidade de minhas palavras com a retirada de Lívia dos apartamentos privados deste palácio. E quase a tomar o interlocutor pelas mãos, tal o abatimento moral que se apossara dele, a mulher do pretor aproximou-se do parapeito de uma janela próxima, seguida pelo senador, que a acompanhava cambaleante. Não foram necessários outros argumentos que melhor o convencessem. Chegados ao local preferido de Fúlvia, como posto de observação, em poucos segundos viram abrir-se a porta do gabinete indicado ao mesmo tempo que Lívia se retirava, nos seus disfarces galileus, deixando transparecer na fisionomia os sinais evidentes da sua emoção, como se quisesse fugir de situação que a acabrunhava penosamente. Públio Lentulus sentiu a alma dilacerada para sempre. Considerou num relance que havia perdido todos os patrimônios de nobreza social e política, de envolta com as aspirações mais sagradas do seu coração. Diante da atitude de sua mulher, considerada por ele como indelével ignomínia que lhe infamava o nome para sempre, supôs-se o mais desventurado dos homens. Todos os seus sonhos estavam agora mortos, e perdidas terrivelmente todas as esperanças. Para o homem, a mulher escolhida representa a base sagrada de todas as realizações da sua personalidade nos embates da vida, e ele experimentou que essa base lhe fugia, desequilibrando-lhe o cérebro e o coração. Contudo, nesse turbilhão de fantasmas da sua imaginação superexcitada, que escarneciam de suas mentirosas venturas, lobrigou o vulto suave e doce dos filhinhos que o fitavam silenciosos e comovidos. Um deles vagava no desconhecido, mas a filha esperava-lhe o carinho paternal e deveria ser, doravante, a razão da sua vida e a força de todas as suas esperanças. Que dizeis agora? Exclamou Fúlvia, triunfante, arrancando-o do seu doloroso silêncio. Vencestes! Respondeu secamente com a voz embargada de emoção. E, dando à expressão fisionômica o máximo de energia, voltou ao salão extenso, a passos pesados e soturnos, despedindo-se heroicamente dos amigos a pretexto de leve enxaqueca. Senador, esperai um momento. O governador ainda não voltou dos seus aposentos particulares. Exclamou um dos patrícios presentes. Muito agradecido, disse Públio gravemente. Mas os prezados amigos hão de desculpar a insistência, apresentando minhas despedidas e agradecimentos ao nosso generoso anfitrião. E, sem mais delongas, mandou preparar a liteira que o conduziria de regresso ao lar, pelas mãos fortes dos escravos, de modo a proporcionar algum repouso ao coração supliciado por emoções dolorosas e inesquecíveis. Enquanto o senador se retira profundamente contrariado, acompanhemos Lívia,
de volta à praça a fim de notificar aos dois amigos o resultado improfícuo da sua tentativa. Profundas amarguras lhe pungiam o coração. Jamais pensara na sua generosidade simples e confiante que o procurador da Judéia pudesse receber-lhe a súplica com tamanha demonstração de indiferença e impiedade pela sua situação de mulher. Procurou refazer-se daquelas emoções em se aproximando de Ana e do tio, porquanto lhe competia ocultar aquele desgosto no mais íntimo do coração. Junto de ambos os companheiros humildes da mesma crença, deixou expandir a sua angústia, exclamando pesarosa: Ana, infelizmente tudo está perdido. A sentença foi consumada e não há mais nenhum recurso. O profeta carinhoso de Nazaré nunca mais voltará a Cafarnaum para nos levar às suas consolações brandas e amigas. A cruz de hoje será o prêmio deste mundo à sua bondade sem limites. Todos os três tinham os olhos orvalhados de lágrimas. Faça-se então a vontade do Pai que está nos céus, exclamou a serva, prorrompendo em soluços. Filhas, disse, porém, o ancião de Samaria com um olhar profundo e límpido, fito no céu, onde fulguravam as irradiações do sol ardente. O Messias nunca nos ocultou a verdade dos seus sacrifícios, dos martírios que o aguardavam nestes sítios, a fim de nos ensinar que o seu reino não está neste mundo. Nas sombras da minha velhice, estou apto a reconhecer a grande realidade das suas palavras, porque honras e vanglórias, mocidade e fortuna, bem como as alegrias passageiras do plano terrestre, de nada valem, pois tudo aqui vem a ser ilusão que desaparece nos abismos da dor e do tempo. A única realidade tangível é a de nossa alma, a caminho deste reino maravilhoso, cuja beleza e cuja luz nos foram trazidas por suas lições inesquecíveis e carinhosas. Mas obtemperou Ana entre lágrimas. Nunca mais veremos a Jesus de Nazaré confortando-nos o coração. Que dizes, filha? Exclamou Simeão com firmeza. Não sabes, então, que o Mestre afiançou que a sua presença consoladora é sempre inalterável entre os que se reúnem e se reunirão neste mundo em seu nome? Regressando agora a Samaria, erguerei uma cruz à porta da nossa choupana e reunirei ali a comunidade dos crentes que desejarem continuar as amorosas tradições do Messias. E, depois de uma pausa em que parecia despertar sob o peso de pungentes preocupações, acentuou: Mas não temos tempo a perder. Sigamos para o Gólgota. Vamos receber ainda uma vez as bênçãos de Jesus. Muito grato me seria acompanhá-los, retrucou Lívia, impressionada. Entretanto, urge voltar à casa onde me esperam os cuidados com a filha. Sei que hão de relevar minha ausência, porque a verdade é que estou em pensamento, junto à cruz do Mestre, meditando nos seus martírios e inomináveis padecimentos. Meu coração acompanhará essa agonia indescritível, e que o Pai dos céus nos conceda a força precisa para suportarmos corajosamente o angustioso transe. Ide, senhora, que os vossos deveres de esposa e mãe são também mais que sagrados. E enquanto o velho e a sobrinha se dirigiam para o Calvário, escalando as vias públicas que demandavam a colina, Lívia regressava ao lar apressadamente, buscando os caminhos mais curtos através das vielas estreitas, de modo a voltar quanto antes, não só pela circunstância inesperada de sair à rua em trajes diferentes, compelida pelos imperativos do momento, mas também porque inexplicável angústia lhe azorragava o coração, fazendo-lhe experimentar uma necessidade mais forte de preces e meditações.
Chegando ao lar, seu primeiro cuidado foi retomar a túnica habitual, buscando um recanto mais silencioso dos seus apartamentos para orar com fervor ao Pai de infinita misericórdia. Daí a minutos ouviu os ruídos indicativos da volta do esposo, que notou, se recolhia ao gabinete particular, fechando a porta com estrépito. Lembrou-se então que de sua casa era possível avistar ao longe os movimentos do Gólgota, procurando um ângulo de janela, de onde conseguisse contemplar os penosos sacrifícios do Mestre de Nazaré. Bastou buscar-se fazê-lo para que enxergasse nas eminências do monte o grande ajuntamento de povo, enquanto levantavam as 3 cruzes famosas daquele dia inesquecível. A colina era estéril, sem beleza, e através da distância podiam seus olhos lobrigar os caminhos poeirentos e a paisagem desolada e árida sob um sol causticante. Lívia orava com toda a intensidade emotiva do seu espírito, dominada por angustiosos pensamentos. À sua visão espiritual surgiram ainda os quadros suaves e encantadores do mar da Galileia, conhecendo que à memória lhe revinha aquele crepúsculo inolvidável, quando, entre criaturas humildes e sofredoras, aguardava o doce momento de ouvir a confortadora palavra do Messias pela primeira vez. Via ainda a tosca barca de Simão, encostando-se às flores mimosas das margens enquanto a renda branca das espumas lambia os seixos claros da praia. Jesus ali estava, junto da multidão dos desesperados e desiludidos, com seus grandes olhos ternos e profundos. Todavia, aquela cruz que se levantava no Monte da Caveira trazia-lhe o coração em amargosas cismas. Depois de orar e meditar longamente, examinou de longe os 3 madeiros, presumindo escutar o vozeio da multidão criminosa que se acotovelava junto à cruz do Mestre em terríveis impropérios. De repente, sentiu-se tocada por uma onda de consolações indefiníveis. Figurava-se-lhe que o ar sufocante de Jerusalém se havia povoado de vibrações melodiosas e intraduzíveis. Extasiada, observou na retina espiritual que a grande cruz do Calvário estava cercada de luzes numerosas. Ao calor invulgar daquele dia, nuvens escuras se haviam concentrado na atmosfera, prenunciando tempestade. Em poucos minutos, toda a abóboda celeste permanecia represada de sombras espessas. No entanto, naquele momento, Lívia notara que se havia rasgado um longo caminho entre o céu e a terra, por onde desciam ao Gólgota legiões de seres graciosos e alados, concentrando-se aos milhares ao redor do madeiro, pareciam transformar a cruz do Mestre em fonte de claridades perenes e radiosas. Atraída por aquele imenso foco de luz resplandecente, sentiu que sua alma desligada do corpo carnal se transportava ao cume do Calvário, a fim de prestar a Jesus o último preito do seu devotamento. Sim, via agora o Messias de Nazaré rodeado dos seus lúcidos mensageiros e das legiões poderosas de seus anjos. Jamais supusera vê-lo tão divinizado e tão belo, de olhos voltados para o firmamento, como em visão de gloriosas beatitudes. Ela o contemplou por sua vez, tocada de sua maravilhosa luz, alheia a todos os rumores que a rodeavam, implorando-lhe fortaleza, resignação, esperança e misericórdia. Em dado instante, seu espírito sentiu-se banhado de consolação indefinível. Como se estivesse empolgada pela maior emoção de sua vida, notou que o Mestre desviara levemente o olhar, pousando-o nela numa onda de amor intraduzível e de luminosa ternura. Aqueles olhos serenos e misericordiosos, nos tormentos extremos da agonia, pareciam dizer-lhe: Filha, aguarda as claridades eternas do meu reino,
porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. Desejava responder às exortações suaves do Messias, mas seu coração estava sufocado numa onda de radiosa espiritualidade. Todavia, no íntimo, afirmou como se estivesse falando para si mesma. Sim, é desse modo que deveremos morrer. Jesus, concedei-me alento, resignação e esperança para cumprir os vossos ensinamentos, para alcançar um dia o vosso reino de amor e justiça. Lágrimas copiosas banhavam-lhe o rosto, naquela visão beatífica e maravilhosa. Nesse momento, porém, a porta abriu-se com estrépito e a voz soturna e desesperada do marido vibrou no ar abafado, despertando-a bruscamente, arrancando-a de suas visões consoladoras. Lívia! Bradou ele, como se estivesse tocado por comoções decisivas e desesperadas. Públio Lentulus, regressando ao lar, encaminhou-se imediatamente ao gabinete, onde se deixou ficar por muito tempo, engolfado em atrozes pensamentos. Depois de sentir o cérebro trabalhado pelas mais antagônicas resoluções, lembrou-se de que deveria suplicar a piedade dos deuses para os seus penosos transes. Dirigiu-se ao altar doméstico onde repousavam os símbolos inanimados de suas divindades familiares, mas, enquanto Lívia alcançara o precioso conforto, aceitando no coração os ensinos de Jesus com o perdão, a humildade e a prática do bem, debalde o senador procurou esclarecimento e consolo, elevando as suas orações aos pés da estátua de Júpiter, impassível e orgulhoso. Debalde suplicou a inspiração de suas divindades domésticas, porque esses deuses eram a tradição corporificada do imperialismo da sua raça, tradição que se constituía de vaidade e de orgulho, de egoísmo e de ambição. Foi assim que, intoxicado pelo ciúme, procurou a esposa, sem mais delongas, a fim de cuspir-lhe em rosto todo o desprezo da sua amargurada desesperação. Ao chamá-la bruscamente, observou que seus olhos semicerrados estavam cheios de lágrimas, como a contemplar alguma visão espiritual inacessível à sua observação. Jamais Lívia lhe parecera tão espiritualizada e tão bela como naquele instante. Mas o demônio da calúnia lhe fez sentir imediatamente que aquele pranto nada representava senão sinal de remorso e compulsão ante a falta cometida, ciente, como deveria achar-se a esposa, da sua presença no palácio governamental, depreendendo-se daí que ela deveria esperar a possibilidade da sua severa punição. Arrancada ao seu êxtase pela voz vibrante do marido, a pobre senhora observou que a sua visão se desvanecera inteiramente e que o céu de Jerusalém fora invadido por intensa escuridão, ouvindo-se os ribombos formidáveis de trovões longínquos, enquanto relâmpagos terríveis riscavam a atmosfera em todas as direções. Lívia! Exclamou o senador com voz forte e pausada, dando a entender o esforço que despendia para dominar o complexo de suas emoções. As lágrimas de arrependimento são inúteis neste momento doloroso dos nossos destinos, porque todos os laços de afetividade comum que nos uniam estão agora rotos para sempre. Mas que é isso? Pôde ela dizer, revelando o pavor que tais palavras lhe produziam. Nem mais uma palavra! Revidou o senador pálido de cólera, dentro de uma serenidade feroz e implacável. Observei com os próprios olhos o seu nefando delito e agora conheço a finalidade dos seus disfarces humildes da Galileia. Ouvir-me-á a senhora até o fim, eximindo-se de qualquer justificativa, porque uma traição como a sua só poderá encontrar justo castigo no silêncio profundo da morte. Mas não quero matá-la. Minha formação moral não se compadece com o crime.
Não porque haja piedade em minha alma, à vista do possível arrependimento do seu coração no tempo oportuno, mas porque tenho ainda uma filha, sobre cuja fronte recairia o meu gesto de crueldade contra a sua felonia, que basta para nos tornar infelizes por toda a vida. Homem honesto e pronto a desafrontar-me de qualquer ultraje, tenho muito amor ao meu nome e às tradições de minha família, de modo a me não tornar um pai desnaturado e criminoso. Poderia abandoná-la para sempre na consideração do seu ato de extrema deslealdade. Porém, os servos desta casa se alimentam igualmente à minha mesa, e sem reconhecer os outros títulos que me ligavam à senhora na intimidade doméstica, vejo ainda na sua pessoa a mãe de meus filhos desventurados. É por isso que doravante desprezo em face das provas palpáveis da sua desonestidade, neste dia nefasto do meu destino, todas as expressões morais da sua personalidade indigna, para conservar nesta casa tão somente a sua expressão de maternidade, que me habituei a respeitar nos irracionais mais humildes. Os olhos súplices da caluniada deixavam entrever os indizíveis martírios que lhe dilaceravam o coração carinhoso e sensibilíssimo. Ajoelhara-se aos pés do esposo com humildade, enquanto lágrimas dolorosas lhe rolavam das faces pálidas. Lembrava-se Lívia, então, de Jesus nos seus intraduzíveis padecimentos. Sim, ela recordava as suas palavras e estava pronta para o sacrifício. No meio de suas dores, parecia sentir ainda o gosto daquele pão de vida abençoado por suas divinas mãos, e figurava-se lavada de todas as mundanas preocupações. A ideia do reino dos céus, onde todos os aflitos são consolados, anestesiava-lhe o coração dolorido nas suas primeiras reflexões a respeito da calúnia de que era vítima o seu espírito fustigado pelas provas aspérrimas. Não obstante essa atitude de serena humildade, o senador continuou no auge da angústia moral. Dei-lhe tudo o que possuía de mais puro e mais sagrado neste mundo, na esperança de que correspondesse aos meus ideais mais sublimes. Entretanto, relegando todos os deveres que lhe competiam, não vacilou em derramar sobre nós um punhado de lama. Preferiu ao convívio do meu coração os costumes dissolutos desta época de criaturas irresponsáveis, do capítulo da família, resvalando para o desfiladeiro que conduz a mulher aos abismos do crime e da impiedade. Mas ouça bem minhas palavras que assinalam os mais terríveis desgostos do meu coração. Nunca mais se afastará dos labores domésticos, das obrigações diárias de minha casa. Mais um ato com que provoque as derradeiras reservas de minha tolerância não deverá esperar outra providência que não seja a morte. Não me solicite as mãos honestas para um ato de tal natureza. Se as tradições familiares desapareceram no âmago do seu espírito, continuam elas cada vez mais vivas em minha alma, que as deseja cultivar incessantemente no santuário de minhas recordações mais queridas. Viva com o seu pensamento na ignomínia, mas abstenha-se de zombar publicamente dos meus sentimentos mais sagrados, mesmo porque a paciência e a liberdade também têm os seus limites. Saberei ressurgir desta queda em que as suas leviandades me atiraram. De hora em diante, a senhora será nesta casa apenas uma serva, considerando a função maternal que hoje a exime da morte, mas não intervenha na solução de qualquer problema educativo de minha filha. Saberei conduzi-la sem o seu concurso e buscarei o filhinho perdido, talvez, pela sua inconsciência criminosa, até o fim de meus dias. Concentrarei nos filhos a parcela imensa de amor que lhe reservara, dentro da generosidade da minha confiança, porquanto, doravante, não me deve procurar com a intimidade da esposa que não soube ser pela sua injustificável deslealdade, mas com o respeito que uma escrava deve aos seus senhores. Enquanto se verificava uma ligeira pausa na palavra acrimoniosa e amargurada do senador, Lívia dirigiu-lhe um olhar de angústia suprema. Desejava falar-lhe como dantes, entregando-lhe o coração sensível e carinhoso. Todavia, conhecendo-lhe o temperamento impulsivo, adivinhou a inutilidade de qualquer tentativa para justificar-se.
Passadas as primeiras reflexões e ouvindo, amargurada de dor, aquela terrível insinuação acerca do desaparecimento do filhinho, deixou vagar no coração vacilações injustificáveis e numerosas. Ante aquelas calúnias que a faziam tão desditosa, chegava a pensar se as boas ações não seriam vistas por aquele Pai de infinita bondade que ela acreditava velar dos céus por todos os sofredores, de conformidade com as promessas sublimes do Messias Nazareno. Não guardara ela uma conduta nobre e exemplar como mãe dedicada e esposa carinhosa? Todo o seu coração não estava posto em tributos de esperança e de fé naquele reino de soberana justiça que se localizava fora da vida material. Além disso, sua ida precipitada a Pilatos, sem a audiência prévia do marido, fora tão somente com o elevado propósito de salvar a Jesus de Nazaré da morte infamante, onde o socorro sobrenatural que não chegava para esclarecer a penosa situação dela e mostrar tal injustiça. Lágrimas angustiosas enevoavam-lhe os olhos cansados e abatidos. Mas antes que o marido recomeçasse as acusações, viu-se de novo defronte da cruz em pensamento. Uma brisa suave parecia amenizar as úlceras que o libelo do esposo lhe abrira no coração. Uma voz que lhe falava aos refolhos mais íntimos da consciência lembrou-lhe ao espírito sensível que o mestre de Nazaré também era inocente e expirara naquele dia na cruz sob os insultos de algozes impiedosos. E ele era justo, bom e compassivo. Daqueles a quem mais havia amado, recebera a traição e o abandono na hora extrema do testemunho, e de quantos havia servido com a sua caridade e o seu amor, tinha recebido os espinhos envenenados da mais acerba ingratidão. Ante a visão dos seus martírios infinitos, Lívia consolidou a sua fé e rogou ao Pai Celestial lhe concedesse a intrepidez necessária para vencer as provações aspérrimas da vida. Suas meditações angustiosas haviam durado um momento. 1 minuto apenas após o qual continuou Públio Lentulus com voz desesperada. Aguardarei mais 2 dias nas pesquisas do meu filhinho desventurado. Decorridas estas poucas horas, voltarei a Cafarnaum para afrontar a passagem do tempo. Ficarei neste cenário maldito enquanto for necessário. E quanto à senhora, recolha-se doravante em sua própria indignidade, porque com o mesmo ímpeto generoso com que lhe poupa a existência neste momento, não vacilarei em lhe infligir a derradeira punição no momento oportuno. E abrindo a porta de saída, que estremecera aos ribombos do trovão, exclamou com terrível acento: Lívia, este momento doloroso assinala a perpétua separação dos nossos destinos. Não ouse transpor a fronteira que nos isola um do outro para sempre, no mesmo lar e dentro da mesma vida, porque um gesto desses pode significar a sua inapelável sentença de morte. Atrás dele, fechara-se a porta com estrépito, abafado pelos rumores da tempestade. Jerusalém estava sob um verdadeiro ciclone de destruição que ia deixar, após sua passagem, sinal de ruína, desolação e morte. Ficando só, Lívia chorou amargamente. Enquanto a atmosfera se lavava com a chuva torrencial que descia a cântaros no fragor das trovoadas, também a sua alma se despia das ilusões amargas e purificadoras. Sim, estava só e profundamente desventurada. Doravante não poderia contar com o amparo do marido, nem com o afeto suave da filhinha, mas um anjo de serenidade velava à sua cabeceira com a doçura das sentinelas que nunca se afastam do seu posto de amor, de redenção e de piedade. E foi esse espírito luminoso que, fazendo gotejar o bálsamo de esperança no cálice do seu coração angustiado, deu-lhe a sentir que ainda possuía muito. O tesouro da fé que a unia a Jesus, ao Messias da renúncia e da salvação,
a esperá-la em seu reino de luz e de misericórdia.